Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós nessa noite. A todos os nossos irmãos, queridos, sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez. Centro Espírita Moacir, casa de luz, de oração, de trabalho, de estudo. Hoje temos o prazer de contar com a presença da nossa irmã Rose Cabral, que fará a nossa palestra de incentivo à campanha do Quilo, com o tema Campanha do Quilo, o amor em movimento. Para a nossa harmonização, antes do início das nossas atividades, vamos para o nosso exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 129, Origem das Tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquiram a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verifiquemos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atentando ao bem que Jesus deseja. Bela passagem para a nossa reflexão. Vamos agora para a nossa prece, para o início das nossas atividades da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto e agradeçamos. Querido Pai, querido Mestre Jesus, amado mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, para que aqui possamos mais uma vez vir para este estudo, para esta reflexão, para o entendimento da nossa pequenez, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos auxiliam nessa nossa jornada. Te agradecemos e rogamos por essa nossa casa, por todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho do Cristo. Que o Senhor proteja, que os nossos irmãos espirituais auxiliem a nossa irmã Rose, que fará uso da palavra, para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor nos proteja e abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, com a permissão
da espiritualidade maior dos nossos irmãos espirituais, damos por iniciada mais uma atividade na noite de hoje. E assim seja, minha querida irmã, pode ficar à vontade. Olá, gente, boa noite. Que Deus Pai Todo-Poderoso continue nos abençoando hoje e sempre. É com muita alegria que eu recebi esse convite a semana passada para vir conversar sobre um tema. Não poderia, quem me conhece e que acompanha os trabalhos na casa onde eu trabalho, que é o NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, que fica em Olinda, sabe o quanto eu sou apaixonada pelo que a gente vai conversar aqui hoje. E é muito bom a gente falar do que a gente gosta, né? É muito bom a gente fazer o que a gente gosta. Então, estou muito feliz em poder falar desse tema maravilhoso que a gente vai abordar hoje. Meu nome é Rose Cabral, como o irmão falou. Como eu falei há pouco, trabalho no NEAM, mas eu costumo dizer que sou trabalhadora da causa, né? Que toda vez que a gente é convidada para um ponto de luz, cada uma casa espírita é um ponto de luz diferente, então a gente se torna extensão dessa casa, trabalhador de todas as casas e todos os pontos de luz, então eu fico muito feliz. Hoje a gente vai falar sobre um tema maravilhoso, que eu acredito que quem não fez, pelo menos é esse meu objetivo essa noite, viu? Que quem ainda não fez ele, comece a fazer, pelo menos venha uma vez no mês. A Casa Moacir, ela tem quantas campanhas do quilo no mês? 2 campanhas do quilo ao mês. E a campanha de sinal todo sábado. Então, quem ainda não fez, né, o meu objetivo hoje é a gente começar a se organizar, pelo menos em fazer esse trabalho maravilhoso. A semana passada, a casa onde eu trabalho pediu para que a gente gravasse um vídeo de 1 minuto sobre algo da doutrina espírita e seria colocado no Instagram. E no primeiro momento, a primeira tema que me veio na cabeça, dentre de tantos, foi a campanha do quilo. E eu pensei, como é que eu vou falar em 1 minuto sobre um trabalho tão grandioso como esse? Então eu comecei o vídeo falando justamente assim, que eu vim nessa noite falar sobre benevolência, sobre perdão das ofensas, sobre indulgência, sobre benevolência, sobre amor ao próximo. E aí eu fico pensando, como é que a gente pode falar tudo isso em tão pouco tempo? Mas se eu convidar você para vir fazer a campanha do quilo, você vai experimentar tudo isso na prática, porque é puro amor em movimento. Então a gente consegue aprender tudo isso em que eu falei, fazendo esse trabalho aqui na campanha do quilo. Porque a grande maioria das vezes o que nos traz a essa doutrina esclarecedora, a grande maioria das vezes, até pela nossa condição do nosso planeta, ainda é a dor. Então, bendita a dor. É uma coisa que eu descobri, que aprendi quando adentrei na doutrina. Bendita é a dor, que nos faz a gente despertar, que nos faz a gente sair da zona de conforto. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente tem outro olhar sobre a dor. A gente começa a saber que quando a gente cai, o objetivo não é ficar estagnado nem deprimido. O objetivo é subir,
é levantar fortalecido. E a dor muitas vezes serve, muitas vezes, quiçá a maioria das vezes, quiçá todas as vezes, é a mola propulsora que nos faz a gente levantar, que nos faz a gente querer melhorar, que nos faz a gente querer nos transformarmos. A gente vem para a casa espírita, eu digo porque isso aconteceu comigo há 25 anos atrás. Quando a gente entra, a gente quer o remédio para a nossa dor na hora, porque nós somos imediatistas. A gente não quer um processo lento, a gente quer a cura instantânea. Aí a gente vem e faz uma primeira consulta, como foi o meu caso, e aí a gente vem com a ideia, ou pelo menos eu tinha essa ideia, que relatando ou não relatando o meu problema, ali seria dito o que eu deveria e o que eu não deveria fazer. E a coisa dali seria resolvida. E eu lembro que um dos momentos que eu estava fazendo a consulta ao diretor mediúnico lá da casa, e fazendo meus questionamentos, minhas perguntas, e ele dizia: vamos estudar. Eu lembro que eu cheguei com alguns conflitos e ele dizia: tenha paciência. Eu lembro que um dos conflitos, porque cada dificuldade, cada problema para nós é o maior, e aí ao longo do tempo eu vi que daquelas questões que eu estava levando não era um problema tão grande, mas naquele momento para mim era. E eu lembro que uma das questões, na época eu era noiva, e esse noivo me perturbava muito a cabeça, e eu perguntei a ele: eu fico ou não fico com ele? Veja que pergunta. Porque eu andei ouvindo as palestras, eu dizendo para ele, eu estou ouvindo as palestras, fazendo alguma leitura, e tenho dito nas minhas leituras e tenho ouvido nas palestras que uma mulher sábia é dificular, então a gente tem que aguentar. E aí ele olhou para mim e riu. Nesse dia era um casal, porque lá a gente fica deitado numa maca na hora da consulta. Um harmoniza na mediação dos pés, outro na mediação do chakra, do coronário. E essas duas pessoas eram um casal. E eu lembro que nesse momento ele olhou para ela, para a moça, e disse: fulana, por que você está com fulano? Ela olhou para ele, olhou para mim, olhou para fulano e disse: porque ele me faz bem. Aí eu lembro que ele olhou para mim, eu respondi sua pergunta, minha filha. Naquele momento, a gente quer saber mais. A gente quer saber mais coisas. E aí veio o convite. A gente fica meio, mas eu tenho, por hora é o que eu posso lhe dizer, mas eu tenho um convite a lhe fazer um trabalho maravilhoso, que você vai poder dedicar o seu tempo e a sua energia para ajudar pessoas. E eu aceitei, e ele disse, e a gente doente, né? A gente quer um remédio. Eu disse: quando é que eu começo esse remédio? Como é que é dado esse remédio? Ele disse: a partir de domingo você vai tomar o primeiro comprimido. Venha domingo, 7h30 chega.
E naquele domingo seguinte eu estava lá. Fui abraçada, porque a campanha do quilo é um trabalho, é um atendimento, eu costumo dizer, na preparação que a gente faz aos domingos, ao vivo, pelo Instagram. Eu costumo dizer que a preparação da campanha do quilo é o atendimento fraterno coletivo. Porque a gente vem se tratar de tudo o que nos aconteceu durante a semana, que possa ter nos desequilibrado. E aí a gente precisa receber aquele amor, aqueles mandamentos, para que a gente entenda que aqueles mandamentos foram organizados por Elias Sobreira. Com o passar do tempo a gente entende que não foi só organizado para que aquele trabalho fosse organizado, dirigido, mas para que a gente colocasse aqueles mandamentos em nossas vidas diárias. E aí a gente começa a entender, a gente pode se perguntar, como assim, Rose? Porque quando a gente chega para fazer a preparação, que a gente faz a prece, faz o evangelho, faz um pequeno estudo, geralmente aquele estudo, aquele tema que vai cair naquele dia, já serve, já toca muitos legionários que estão ali assistindo e os que estão acompanhando eles, nós, e os que nós trazemos pela sintonia, trazemos para perto de nós. Até aqueles irmãos que estão chateados conosco, que estão magoados, que nos encontraram e algumas vezes estão perto da gente, causando um certo desequilíbrio, porque a gente ainda não modificou a sintonia do passado, aqueles erros que outrora a gente cometeu, ainda temos. Então, como nós somos energia, mas a partir do momento em que a gente se coloca à disposição do trabalho edificante, a gente se coloca à disposição para servir, sair da sua casa, porque dá tempo para tudo. Você pode ir para seus festejos, dia de sábado, no domingo acordar cedinho e 7h30, 8 horas está na sua instituição. Nada impede, nunca me impediu. E aí aquele irmão que conheceu você em outrora, que nunca fazia nada por ninguém, nenhum benefício, nenhum sacrifício em prol do outro, vê você agora acordando cedo e indo fazer um trabalho desse bendito para ajudar pessoas que você nem conhece. Onde nós somos os maiores beneficiados. Porque quando a gente vai fazer um trabalho como esse, a gente pensa que vai para ajudar, mas nós somos os maiores beneficiados dessa ajuda. E aí por quê? Porque depois dessa leitura do evangelho, depois da prece, a gente começa a estudar os mandamentos da campanha do quilo. E aí a gente vê os mandamentos, a gente vê os benefícios,
Nós estudamos também os resgates, o benefício que a gente obtém fazendo esse trabalho, o quanto a gente resgata fazendo esse trabalho. E não é à toa que o primeiro mandamento desse trabalho da campanha do quilo é perdoar a todo momento qualquer ofensa. E aí eu vos pergunto, é só para perdoar a todo momento qualquer ofensa só no dia de domingo? Só naquelas 2 horas de trabalho em que a gente vai entregar a mensagem: bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor, aceita a mensagem? Então, se o irmão disser que não quer, ou disser alguma coisa desagradável, então a gente só tem que perdoar só naquele momento? Ou essa extensão, ou esse convite a perdoar vai para nós, para nos perdoarmos? Para perdoarmos aqueles que nos cercam, os nossos familiares, que muitas das vezes a gente tem uma paciência muito grande com as pessoas fora do nosso convívio. Fora de casa a gente tem uma paciência, mas dentro de casa, muitas das vezes a gente não tem. Então, perdoar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, na situação do outro. Muitas das vezes, quando a gente termina os trabalhos, que a gente começa a conversar como é que foi o trabalho para cada um, aí o legionário chega uma vez e me disse: Rose, eu fiquei triste, eu comecei hoje a fazer esse trabalho da campanha do quilo, mas eu fui num carro, não abriu. Eu cheguei lá, mesmo morrendo de vergonha, mas com muito amor, com vontade de servir. Eu cheguei perto do carro: bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor. O rapaz nem abriu. Eu cheguei em outro carro: bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor. O rapaz também não abriu. Nem para dizer que não queria, nem não queria. Aí depois eu fui no terceiro carro, ele também não abriu. Eu já comecei a rir. Eu disse: irmão, bendito foi o seu dia hoje, porque você trabalhou o seu personalismo endurecido. O não, que é muito difícil de a gente ouvir e trabalhar. Você já pensou que aquele irmão que estava dentro do carro poderia estar com tantos problemas, com tanta dificuldade, que nem percebeu tanto amor, com tanto carinho você queria passar aquela mensagem? Porque nós, legionários do quilo, não somos panfletistas. Nós somos evangelizadores. A gente evangeliza levando aquela mensagem e a gente pede para os menos favorecidos. Você já pensou o quanto de dificuldade, de problema ele poderia estar naquele momento que ele não se apercebeu da oportunidade ímpar que ele perdeu naquele momento de receber uma mensagem de amor, uma mensagem consoladora, podendo servir materialmente ou não. E aí, quando a gente entende todo esse processo do primeiro mandamento só, aí vem o benefício. A gente começa a entender, a alisar das nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E a gente começa a resgatar nossas faltas
do presente e do passado. No primeiro mandamento. No segundo, que é o convite, além de perdoar, somos convidados a tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. E aí eu vos pergunto, tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo, só naquele momento em que a gente vai dar uma mensagem consoladora, bate numa casa e ela diz, eu não quero não, porque eu sou evangélica, com todo respeito. Ou aquele irmão que a gente vai chegar no carro, olha, eu não quero não, porque a minha religião é outra. É só nesse momento que a gente tem que tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza, ou no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente quer a perfeição, a gente quer ter o parceiro perfeito, ou a parceira perfeita. Nós queremos ter pais perfeitos. Nós queremos ter irmãos perfeitos. Nós queremos ter amigos perfeitos. Colegas de trabalho perfeitos. A gente só esquece uma coisa: de perguntar se a gente está trabalhando nessa perfeição que a gente está exigindo do outro. O que a gente quer. Mas para a gente exigir ou querer, teremos que ser. E aí, quando a gente entende isso, ao segundo benefício, a gente começa a obedecer o ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, e a gente começa a resgatar a purificação das nossas almas. No segundo mandamento. O terceiro, que é outra bênção, ele fala não procurar enxergar o defeito de ninguém. Pede para a gente perdoar, pede para a gente tolerar e pede para a gente não enxergar o defeito de ninguém. É difícil, né? Alguém pode estar nesse momento se questionando, mas Rosa, é difícil. É muito difícil. Pode ser. Mas quem foi que disse que seria fácil? Para isso nós reencarnamos aqui, nesse planeta de expiações e provas. E estamos trabalhando nesse processo, nós e a espiritualidade e todo o orbe, para mudarmos essa sintonia. Para passarmos para uma sintonia melhor de regeneração, para começarmos a pensar em fazer mais o bem do que o mal. Mas isso depende de nós. De nós. E esse começo dessa transformação pode começar num trabalho de uma campanha do quilo. Porque a gente vai naquelas 2 horas de trabalho, estamos preparados, ouvimos minutos atrás esses mandamentos, os benefícios e os resgates, está tudo na nossa cabeça. Então a gente vai querer colocar em prática. E aí, quando a gente começa a não procurar chegar ao defeito, aí vem o benefício. A gente começa a praticar a justiça ensinada pelo Divino Mestre. Expressa nesses termos: faz aos outros o que deseja que te faça. E aí a gente começa a resgatar o acendimento da nossa luz interior. Só nesse trabalho da campanha do quilo. Começando aqui. No trabalho. O quarto mandamento é levar no mesmo instante o pensamento a Deus. É levar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. É outra coisa que precisamos exercitar muito, né?
Já pensou ofender alguém, dizer algo no momento da campanha? E aí eu lembro que há 25 anos atrás, quando eu comecei, eu bati numa casa, o rapaz estava marcando algo na televisão, algum jogo. E eu lembro que a televisão estava alta. Como eu cheguei, bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor, e nada, né, de ninguém vir, e eu notei que tinha gente na sala. Aí eu disse, eu acho que eu estou falando baixo, né? Aí, num sol quente, eu lembro nesse dia, aí eu disse, meu Deus, que calor, viu? Bem que uma aguinha agora. Aí eu falei de novo, bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor. Eu já tenho um timbre de voz. Aí o cidadão, aí baixei a cabeça, né? Falei, meu Deus, que calor. Quando eu baixei a cabeça, eu só vi aquele balde d'água caindo em cima de mim. Chum! O cidadão saiu com um balde d'água cheio e jogou em cima de mim. E uma fera, né? Você me atrapalhando, eu marcar aqui o jogo. Aí eu parecia um pintinho, com um boné, né? A mensagem na mão, toda molhadinha, uma água limpa. Veja que bênção, fresca. E eu tinha pedido há minutos atrás que estava fazendo calor, né? Fiquei toda molhada. Aí eu disse, o senhor aceita a mensagem? Meu Deus. Foi a minha primeira prova. Quem era eu? Toma lá da cá, língua solta. Mas eu tinha passado meia hora, 40 minutos, estudando o Evangelho, os mandamentos, lendo os benefícios e resgate. Aí a língua não teve mais força para dizer nada desagradável. E o que me veio à mente foi, o senhor aceita a mensagem? Aí ele entrou com um balde, eu deixei a mensagem toda molhada, colada na parede do portão e fui embora. Nesse dia em diante, eu comecei a entender que a doutrina espírita não tinha só, eu não tinha só entrado na doutrina espírita. Eu comecei a entender que a doutrina espírita já estava entrando dentro de mim. Porque entrar numa casa espírita, entrar nessa doutrina consoladora é fácil. A questão não é essa. A questão é ela entrar dentro de você. E fazer as mudanças pequenas. Porque a evolução não dá saltos. Nós já sabemos. A gente vai se transformando nas pequenas coisas. É engolindo aquele desaforo que não é o momento propício. É não estacionando o carro naquele lugar em que a gente vê idoso e deficiente. Aí está tudo lotado, a gente vê duas vagas. Aí olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, bota o carro. Você nem é idoso, nem é deficiente. Como é que você está se transformando desse jeito se você botar? É aquele troco que a gente vai, passa e recebe, dá 10, recebe 20. Eita, lucrei. Você lucrou e a pessoa que passou o troco errado no final do expediente? Então, essas mudanças, é aquele objeto que a gente acha perdido, não é nosso. Aí, ao invés de a gente deixar na gerência daquele estabelecimento, a gente leva. São essas mudanças. São essas mudanças de comportamento que faz a gente se transformar.
E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a cultivar a humildade, a modéstia e a fraternidade. E a gente começa a resgatar a paz equilibrada e o gozo permanente. O quinto, não se magoar quando receber qualquer ofensa. Não se magoar. Não se magoar. Imagine, quando não se magoar só naquele momento em que o cidadão não abriu o carro, ou só naquele momento quando você bateu numa casa e o irmão que era de outra religião não entendeu que aquele não é um trabalho de religião. Aquele é um trabalho de caridade. E caridade não tem religião. Amor não tem religião. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não tem religião. Então não se magoar só nesse momento em que você foi mal recebido ou abordar esse trabalho da campanha do quilo, ou no seu dia a dia, ou numa ofensa em casa, ou uma grosseria daquele irmão que naquele momento, porque muitas vezes nos é repassado que ficar calado em determinados momentos é sinal de fraqueza. Mas não é. Em muitas situações, se calar, o silêncio é sinal de sabedoria. E a gente começa a entender isso fazendo esse trabalho da campanha do quilo. Quando a gente vai dar, chega lá com aquela mensagem do maior amor, olhe, não quero receber essa mensagem não, porque isso daí não é coisa de Deus. E você está certo, Senhor. Fique com Deus. Quando a gente começa a entender todo esse processo, a gente começa a desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido, é o benefício, e a gente começa a resgatar a reconciliação com o inimigo do passado e do presente. O sexto mandamento, não comentar o mal feito de quem quer que seja. Aí eu lembro uma vez, fazendo a campanha do quilo, nesse sinal que eu estava, tinha uma irmã distribuindo panfletos e mobiliário. E ela viu, né, eu no sol quente, como todos os legionários, ou no sol quente ou na chuva, nós estamos lá fazendo esse trabalho, e ela viu a gente fazendo esse trabalho com todo amor, abordando os carros, e ela viu que alguns carros não aceitavam ou não abriam os vidros, mas aceitavam os panfletos imobiliários que ela distribuía. E ela retornou, eu lembro que ela chegou, ficou perto de mim e disse, mas irmã, é muita ignorância, né não? Ah, povo ignorante, a senhora com tanto maior boa vontade para entregar essas mensagens. Se eles puderem ajudar, tudo bem. Se não, o maior objetivo de vocês aqui é evangelizar. Ela já tinha captado isso nessas 2 horas. E o irmão ignorante não abriu. Eu disse, irmã, pode ser até uma ignorância, porque a ignorância é a falta de conhecimento. Então, realmente pode ser uma forma de ignorância, porque muitas das vezes não conhece o trabalho, muitas das vezes não está com recursos financeiros naquele momento, aí acha que só vai abrir o vidro se tiver o recurso. Muitas das vezes a pessoa está com vergonha de dizer que não tem, aí prefere dizer que
não quer ou faz assim. Eu sempre peço, pode baixar o vidro. Quando ele baixa, amigo, é só para lhe dizer uma coisa. Esse trabalho é um trabalho de evangelização. Nosso maior objetivo é levar essas mensagens evangelizadoras. Mas quando o Senhor puder ajudar, por trás desse trabalho, ou ao lado desse trabalho de evangelização, existem famílias. Lá na casa, 150 famílias. Eu passo as 2 horas falando isso, vocês acreditam? Pois acreditem que eu falo. Porque é importante que as pessoas que ajudem saibam por que está ajudando, e as que não estão ajudando saibam o que é o trabalho. É importante. E eu ainda digo mais, olha, qualquer dúvida, está aqui no Instagram, conheço o trabalho. Quando puder ajudar financeiramente ou levar alimentos lá na casa, porque são 150 famílias que são beneficiadas com essa ajuda de vocês. Domingo eu disse isso para um cidadão, com essa ajuda de vocês. Quando o senhor puder ter um Pix aqui, olha, abaixo da mensagem, também vai ajudar muito, qualquer valor. Aí ele olhou para mim e fez, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns para vocês que doam. Vocês são muito importantes. Porque graças a vocês que doam, é que a gente consegue ajudar 150 famílias. É a gente esclarecer o que está paralelo a esse trabalho de amor. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a treinar a mansidão ensinada pelo nosso Divino Mestre. É um benefício que a gente obtém e a gente começa a dar a oportunidade aos outros para resgatarem as suas faltas. É o resgate que a gente obtém fazendo esse trabalho. É a luz que a gente leva para aquele que não tem o conhecimento do que é esse trabalho divino. O 7º. Falar sempre no bem, no Evangelho e na moral de Cristo. O 7º mandamento. O 7º. Falar sempre no bem, no Evangelho e na moral do Cristo. Você está abordando essas pessoas. E ao mesmo tempo em que nós estamos levando a mensagem evangelizadora ao outro, perceber o que o outro está passando. Muitas das vezes eu vou entregar uma mensagem, eu sou muito atenta a esse detalhe, sabe, gente? Eu acho que isso faz toda a diferença se nós somos evangelizadores. Quando eu vou entregar uma mensagem, eu gosto de entregar olhando nos olhos da pessoa. Porque os olhos falam, né? E muitas vezes eu fui entregar uma mensagem, um dia desse a uma senhora, ela estava triste. Eu entreguei a mensagem, ela leu, eu fiquei perto. Aí eu disse, a senhora está bem? Ela disse, não estou não, minha filha. Não estou não. E aí, em alguns minutos, enquanto tinha outra pessoa abordando, em alguns minutos eu fiquei perto dela ouvindo. Porque ouvir é uma das maiores caridades. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Se fosse para a gente falar mais do que ouvir,
nós teríamos 2 boquinhas aqui e uma orelhinha no meio. Hoje a gente ia ser horrível, ia ser não, ia ser lindo. Se a necessidade assim o fosse. Mas é de ouvir, tanta gente está precisando ser ouvida. Ouvida, sem julgamento. Ouvida, com empatia, se colocando no lugar do outro, na condição do outro, não é na sua. Porque dizer, se eu fosse fulano, fulano está sofrendo, mas é porque é bobo. Se eu fosse ele, eu faria assim, assim. Você não é ele. Você não está na condição dele. Você não nasceu na família em que ele está. Você não tem as condições materiais que ele tem. Então, entender o outro não é aceitar. Ser indulgente é entender a falha alheia, assim como você tem a sua. E também você gostaria que o outro entendesse. Mas eu ouvi, tem tanta gente querendo ser ouvida. E aí a gente começa a desabrochar a piedade amorosa, sem a qual nós não seremos cristãos. Benefício, a gente começa a desabrochar a piedade amorosa. E a gente começa a resgatar a desobsessão individual e coletiva. Porque imagine, você fazendo esse trabalho e aquele irmão que está cobrando um débito do passado, um comportamento do passado, vê você se comportando de outra forma, ouvindo o outro, se doando, não é indo por ir fazer um trabalho, mas se doando. E aí a gente começa a resgatar a educação, a desobsessão individual e coletiva. E a gente entender a importância desse trabalho de evangelização. O 8º, não aceitar o disse que disse de onde vier. Venha de onde vier para ter garantida a paz entre os irmãos. A gente não aceitar que esses comentários paralelos, de comportamentos alheios, só nesse trabalho, ou quando nos chega algum assunto aos nossos ouvidos, é a gente perguntar se aquele assunto passou pelas peneiras, se é importante, se é necessário, se é verdade, se você gostaria que fosse falado isso, passar pelas 7 peneiras. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a intensificar o benefício, intensificar em nosso espírito e da coletividade o ambiente pacífico com os testemunhos do bem. Porque a gente começa a se modificar e a gente começa a modificar quem nos cercam. Porque a transformação se faz assim. A gente se modifica, por isso que quando a gente está fazendo o tratamento, que a gente segue a risco as transformações, o evangelho, a reforma íntima, aí as coisas começam a melhorar na nossa vida. Porque a sintonia, a energia começa a melhorar.
gente se transformando e a gente começa a transformar os que nos cercam. Eu lembro que quando eu era criança pequena, ainda estou um pouco pequena, eu lembro que chegava o pessoal da campanha do quilo lá em casa. Bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor. E minha mãe, por uma questão de ignorância, não é mal que ela é uma pessoa boa, principalmente hoje que ela já entendeu, mas por ignorância, ela pegava aquela bananinha preta, bem pretinha que ela não queria, aí botava dentro do saquinho e ia dar. Quando não era isso, ela pegava aquele arrozinho que já estava bem passadinho lá no armário, que ela não queria, ela ia dar. Atire a primeira pedra aquele que nunca fez isso, né? Antes, quando não tinha esse conhecimento. Quando não era isso, pegava aquela bolachinha murcha, que não serve para a gente, mas a gente acha que serve para o outro. E aí, com o passar do tempo, eu cresci uma coisinha, entrei na doutrina espírita, comecei a fazer campanha do quilo, e ela sabia que terminava às 11 horas e eu chegava em casa por volta de 1h da tarde. E ela começou a me questionar: minha filha, termina às 11 e você só chega às 9. Eu disse: minha mãe, é porque a gente passa muito tempo separando o que presta do que não presta. Aí eu lembro que ela ficou olhando para mim e disse: como assim? Ela disse: porque tem muita gente que doa aquela bananinha preta que não dá para a pessoa. Eu me lembrei, eu trouxe lá aquela bananinha preta que chega a estar branquinha em cima. Tem gente que doa porque não dá para ele, mas acha que vai dar para o outro. E a gente não tem condições de botar isso numa cesta básica para dar, porque não dá para a gente. Quando não é isso, é aquele pãozinho duro, mofado, aquele arrozinho estragado, aquela bolacha mole, que não dá para a gente, que a gente não quer, que já está com gosto de mofo. Aí a gente acha que não dá para a gente, mas para o outro dá. Aí a gente também separa, porque também a gente não vai botar na cesta básica. Aí eu lembro que ela olhou para mim e fez: e tem gente que faz isso, é? E eu bem séria, se tem gente. Mas não é por maldade não. Eu disse a ela: não é por maldade não, é por ignorância, minha mãe. Que a ignorância é a falta de conhecimento. Se as pessoas soubessem o quanto dá de trabalho a gente separar o que presta do que não presta, e o quanto se colocasse no lugar do outro, que está em casa sem nada, recebendo uma cesta básica, com os produtos tudo bom, tudo novo, em perfeita condição, como você gostaria de receber. Se as pessoas tivessem essa consciência, isso não aconteceria e a gente não teria tanto trabalho e, por consequentemente, eu chegaria mais cedo. Ela calou-se, passou o tempo. Eu estava lá na casa dela um dia de sábado. Aí o grupo que faz campanha do quilo lá no bairro dela são aos sábados. E aí eu vi o pessoal da campanha do quilo no bairro lá, na casa, batendo: bom dia, campanha do quilo, pede ajuda no nome do Senhor. Na mesma hora, eu entrei no toalete. E aí o pessoal da campanha: bom dia, campanha do quilo. Aí ela chamou, né? Eu disse: mãe, eu estou ocupada agora. Ela disse: é o pessoal da campanha do quilo, deixa, eu vou. Aí eu abri a porta devagarzinho, fiquei espiando. Ela foi lá no armário, tirou um pacote do biscoito novo, pacote do feijãozinho novo.
pacote de macarrãozinho novo e eu vibrando lá atrás da porta. Botou na sacolinha e foi entregar. É o exemplo. É a transformação. É o conhecimento desse trabalho de amor que a gente leva para casa. E as pessoas se transformam com ele. É essa vibração que a gente quer passar para as pessoas. O 9, ele diz: ter paciência em qualquer experimentação. Só no momento em que você está no trabalho, em que alguém não quer lhe receber ou não lhe dá nenhuma ajuda, ou você ter essa paciência com os que lhe cercam. Saber o momento de cada um. Saber que você não ensina ofendendo, nem apontando, nem acusando. Você ensina dando o exemplo. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa o benefício a educar nós mesmos e a humanidade na prática sincera do perdão, sem o qual estaremos sempre afastados de Deus. E a gente começa a resgatar a conquista de amigos para a fileira do bem e do amor ao próximo. E o 10º, não falar, não gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a assistência dos guias espirituais. Não ser agressivo com ninguém, não dar nenhuma resposta. Ah, não quero não, porque não é da minha religião. Ah, não quero não por causa disso. Vá com Deus. Fique com Ele. A gente recebe, muitas das vezes por ignorância. A pessoa diz uma coisa que não tem conhecimento. Então aquilo só vai lhe atingir se você também não tiver o conhecimento. Mas se você tiver, você vai entender que não é o momento. Às vezes eu entrego uma mensagem, fico muito atenta nisso. Aí eu vejo se a pessoa está lendo, aí às vezes eu olho, está lendo, aí às vezes lê, aí pega a massa e joga no chão. Aí eu deixo o carro passar por respeito, ou deixo a pessoa passar por respeito. Aí vou lá, pego a mensagem, deixa eu ver o que é que a irmã ainda não teve condições de entender. Aí quando eu vejo é uma mensagem que nos leva à reflexão, é uma mensagem que nos leva à transformação. Porque qual é o objetivo dessa doutrina esclarecedora? Qual é? Nos tornarmos seres humanos melhores. É esse o objetivo. Nos tornarmos melhores. Mas isso dá trabalho. Não é fácil não a gente dominar nossas más inclinações. Não é fácil. Mas é um exercício. Bem, é um exercício diário que a gente tem que começar a fazer. Volto a dizer, a evolução não dá saltos. São nas pequenas transformações. São nas pequenas coisas que a gente vai mudando a nossa vibração. A nossa e a de quem está ao nosso redor. Já que a gente puxa para perto da gente o que a gente está vibrando. Se a gente é pessimista, se a gente só reclama, o nome já está dizendo, a gente vai estacionar na dor. Diferente de a gente clamar. Quando a gente clama, a gente já dá um impulso para frente. A gente já saiu da zona de conforto.
a gente já pediu ajuda, a gente já vai na transformação. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a incentivar o povo para a prática do bem desinteressado. É um dos últimos dos benefícios. E a gente começa a resgatar a manutenção equilibrada de todos aqueles que nos cercam. É um dos resgates. É essa transformação que um trabalho, como todo trabalho na causa do bem, é um trabalho edificante e vai levar você a se transformar, seja ele a distribuição de uma sopa, seja ele o trabalho de um bazar. Tão importante quanto esse da campanha do quilo. É um trabalho que você está à disposição para servir. Servir é a nossa missão. Então, quem nunca fez um trabalho desse, da campanha do quilo, se organize um sábado. E aí você fica pensando, Rose, eu gosto muito de fazer campanha do quilo do sinal, não. Porque o bom é carregar peso. Eu tenho um amigo que ele disse isso, eu gosto de fazer campanha do quilo porta a porta, porque eu carrego peso, e aí o peso é bom, né? Porque aí eu vou me livrando das minhas pendências. Eu começo a rir. Eu disse, amigo, se peso tirasse as nossas culpas e as nossas mazelas, dia de domingo eu não ia fazer campanha do quilo, não. Eu ia descarregar um caminhão de tijolo, que é muito mais pesado. Eu ia. Mas não é o peso, não. É o amor. É a vontade de trabalhar, muitas vezes o egoísmo, o personalismo endurecido que está ali, de se trabalhar o seu processo de transformação e ainda ajudar o outro. Domingo passado foi um colega fazer a campanha do quilo lá a primeira vez. Quando terminou, ele disse, eu gostaria de dar um depoimento. Eu disse, pois não, irmão, porque toda vez quando termina, a gente se reúne e cada um sai dizendo a sua experiência naquela manhã. E ele disse, minha gente, tem uns 6 meses que eu não dou um sorriso. Eu não sei, aliás, eu não sei nem qual foi a época que eu dei um sorriso. Porque eu ando meio depressivo e eu não tenho encontrado graça nem alegria em mais nada. Mas eu cheguei hoje aqui, nessa preparação, vocês ouviram os mandamentos, ouviram os benefícios que a gente falou agora, ouviram os resgates, ouviram a sua orientação dizendo como a gente vai abordar o outro. Bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor. E aí, quando eu me vi no campo, abordando um irmão no carro, eu fiquei pensando, como é que eu vou abordar uma pessoa com a cara fechada? Ele não vai nem abrir o vidro e não vai nem pegar a mensagem, nem ajudar. Aí eu disse, é fogo, né? Eu vou ter que sorrir. Ele dizendo, eu vou ter que sorrir. Aí ele começou, bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor. Bom dia. Ele disse que riu tanto que estava parecendo comercial do creme dental da Colgate. Já estava com o maxilar doendo. E ele disse que não lembrava a época que tinha dado um sorriso. Então, é num trabalho do quilo como esse. E tantas outras histórias que, como a gente está no fim, eu vou terminar. Mas para finalizar, eu lembro uma vez, eu muito triste, com uma coisa que tinha me acontecido. E naquele dia eu disse, eu não vou para a campanha do quilo, eu não estou bem. Mas aí aquela vozinha, vá. Eu fui. Quando eu estou lá no sinal, eu ouvi a preparação, tudo. Mas quando eu estava lá no sinal, aí bateu aquela
tristeza, deu uma vontade de chorar, mas eu pensei, que é isso? Eu estou fazendo um trabalho da campanha do quilo, tem que levar alegria. Aí o sinal fechou, aí eu fui abordar o carro. Bom dia, era uma família, estava o marido, a esposa, os filhos. Aí eu abordei o carro, primeiro carro, bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor. Ele fez, eu não tenho nada para a campanha do quilo. Aí eu baixei a cabeça, ele fez, mas abra a sua mãozinha. Aí eu abri minha mãozinha, ele botou 3 nego bons. Ele fez, Papai do céu mandou dizer que isso aqui é para adoçar a sua vida. Fique com Deus, minha irmã, Ele ama você. As mensagens vêm, o amor chega, o remédio chega num trabalho como esse da campanha do quilo. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos abençoe hoje e sempre. Que vocês tenham uma ótima campanha do quilo, chovendo ou não, porque chuva é bênção. Né? Então, que Deus abençoe a todos, assim seja.